Olá, gente! Nossa saudação, nossa boa noite a você que nos acompanha. Estamos chegando aqui em mais um podcast, nosso programa de toda sexta-feira, o Diz Aí Podcast. É um programa que se firmou aqui na Trifronteira e hoje a gente vem com um programa muito especial. Na verdade, todo convidado é especial, mas a nossa convidada de hoje, ela é excepcional. Então a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. A gente já tem muitas pessoas que nos indicaram essa convidada e a gente tem certeza que será um grande bate-papo, será muito legal, muito positivo para a sua vida, para que a gente possa, enfim, estar sempre num processo constante de evolução, de crescimento, de bem-estar, de saúde e assim por diante. Pessoal, chegando aqui hoje, você já tem uma ideia assim do que vai ser esse bate-papo. Ó. Aqui em cima da mesa aqui a gente já tem uma dica do que vai ser a nossa conversa de hoje, né? E o nosso cenário aqui hoje, então, vai ser palco de uma conversa muito top. Eu quero te pedir, você que estiver nos assistindo, o pessoal já está chegando, eu quero pedir para que você compartilhe, você mande o link para mais pessoas, compartilha lá no grupo da família, manda para os amigos, para amiga, para o tio, para a tia, para o namorado, para a cunhada, para a avó, para todo mundo, porque com certeza este papo aqui de hoje ele está imperdível. Deixa eu apresentar aqui a nossa convidada de hoje, a Edna Serafini. Edna, seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado nosso convite, boa noite. Boa noite. Eu que agradeço, então, pelo convite, né? E pela boa apresentação, então. Estou bem nervosa, nunca tinha feito nada Sim. parecido, né? Mas espero contribuir bastante e fico muito feliz mesmo pelo convite e por estar abrindo as portas, então, também aqui do podcast, que eu vejo que tem uma grande envolvimento das pessoas, né? E até parabenizar vocês pela iniciativa, porque eu vejo, venho acompanhando e a cada sexta tem alguma pessoa diferente, né? Eu Sim. acho muito legal, porque várias pessoas com assuntos diferentes, vários profissionais, então, assim, é algo que pode sempre ser, sempre vai trazer alguma coisa para quem está ouvindo e assistindo, né? Vocês notaram que nessa primeira conversa dela, ela já mostrou que não é fraca, né? Ela vai falar e vai falar melhor do que quem está do outro lado aqui. Então, tenho certeza que vai ser muito legal. Deixa eu ver quem que já disse um oi, uma boa noite aqui. Eu quero convidar aqui o pessoal para irem comentando aqui. O nosso bate-papo de hoje, ele vai ter um brilho muito maior se você também interagir com com a nossa transmissão. Fazer a sua perguntinha aqui. Eu tenho certeza que a Edna responderá com todo o prazer. Quero começar aqui mandando um abraço para a Tatiane, inclusive, que convidou a Edna, né? A Tatiane Minha que fez sua paciente, fez essa ponte aí. Pensa numa pessoa obcecada depois que foi na nutricionista. Não vou te contar os detalhes até, mas é. Sim. resultado bem também, Tati. Aham. Muito bem, nós temos aqui a Ana Carolina. Ana Carolina trabalha com nós. Ela e o Luiz, ela está grávida, inclusive. Um abraço lá, Ana Carolina. Toda a sua família, Ana. A Jaqueline, a sua mãe, toda a sua família. Quero mandar um abraço e um beijo para todo mundo ali. Luiz, obrigado pela audiência também. O Tanal lá de Santo Antônio do Sudoeste. Tanal, obrigado pela audiência. Um grande abraço para todo o teu pessoal aí, para toda a tua família. Que Deus abençoe. A minha cunhada Fernanda Montanhera aqui, a Fernanda é ela que é muito, ela é uma cozinheira assim excepcional, faz uns doces extraordinários. E quando a gente vai na casa da Fernanda e do Rafa, normalmente É um a gente passa dos limites lá, entendeu? Eles processo de superação. é um teste de superação. Eu, Eu não sei se o nutricionista, como é que seria a tua relação diante de tudo que eles oferecem para nós lá. Porque é uma visão diferente, né, de quem tá no. Faço vontade. E às vezes as pessoas ligam, né? Tipo, eu ser nutricionista com não comer doce, não Sim. comer sobremesa. E bem, pelo contrário, se tem um almoço de família, tem sobremesa, né? E eu Ah, geralmente sim, eu acabo comendo e eu sempre oriento os pacientes para que tenham esses momentos, né? sim, Porque às vezes a vida da gente já é tão difícil, né? E por que que você vai ficar também ali resistindo talvez a algum doce que sim. não é a exceção que vai te É, trazer problemas, né? não é uma prisão, né? Uma disciplina alimentar.
não é uma disciplina, acho que seria uma orientação alimentar, né? Os pacientes que é bom é ter um equilíbrio, né? Então, Aham, você, talvez durante a semana você siga bem certinho a dieta, mantenha o foco, né? Que é sim. o padrão que vai te trazer resultados, não é a exceção que vai atrapalhar o resultado, né? Então, Aham. a gente já disse, exceção é uma ou duas vezes, então Uhum. você tem que ter esse convívio também com a família, com, por exemplo, a parte social, né? Que às Uhum. vezes qualquer coisa que a gente faça vai envolver uma comida, né? Então é Sim. só entender que isso faz parte do processo, saber que você talvez não precise exagerar todas as vezes, mas se permitir comer quando achar que é necessário. Ah, sim, perfeito. Eu quero mandar um abraço aqui também pro Jason Gagiola. Conhece? Sim, meu marido. É, um abraço, Jason. Parabéns. Você tem uma esposa aqui, uma profissional maravilhosa. Parabéns aí. É, acho que você é um homem de sorte, né? Um abraço aqui para Gabriela Notar. Ela escreveu aqui, minha Nutri maravilhosa. Paciente, Gabi. A Edna já deu um obrigado aqui. Tiago Montagner, Tiago Montanher, irmão da Tati, também acompanhando. Tiago, muito obrigado. Tô com saudade do churrasco lá na sua casa. É, Adriana Giuliani, em breve estarei aí. Um grande abraço da comadre. Ah, nossa convidada também. A comadre Adriana, ela é uma influencer digital, tem muitos seguidores. Obrigado. Vamos te aguardar aqui. Vai ser um bate-papo muito legal. Gente, o pessoal está comentando bastante aqui, ó. Temos aqui o Clóvis Frison. Parabéns, Luiz. Seu programa é sensacional. Obrigado, Clóvis. Quero ver se tu vai me servir aquilo que você anda servindo lá depois desse bate-papo aqui. Eu vou ver lá. Ele é lá do restaurante Deodoros lá e a gente vai lá, a gente estoura a cinta sempre. É muito boa a comida deles. O João Rudini Stur, nosso comandante do Corpo de Bombeiros, que orgulho dessa sobrinha. Tio. Que legal, parabéns. O Jaisso comentou de novo aqui. Osane Mello, nossa patrocinadora, Darluc Jeans, a Darluc Jeans, que tem um crediário especial lá para que a pessoa possa ir lá comprar. Osane, obrigado pela audiência. Que bom vê-la aqui. É sempre um prazer ter você assistindo aqui conosco. E aqui a Cledi Ardengue. Adorei esse programa. Cleide? Cleide Ardengue, então, um abraço, Cleide. Obrigado pela audiência também. Ela comentou aqui, adorei esse programa e essa convidada também, amo as dicas dela. Muito bem, eu vou deixar esse comentário para o Clóvis para depois, para nós começarmos o nosso bate-papo aqui. Quero convidar você que nos assiste novamente para compartilhar, mandar o link para mais pessoas. Eu quero agradecer de coração cada um que estiver nos assistindo. É, E logo mais eu mando mais abraço aqui pro pessoal, tá? Vamos começar nosso bate-papo aqui com a Edna. Então, deixa eu falar para vocês, né? Se estiver apertado aqui. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui com a Edna, fazendo aquela tradicional pergunta, Edna. Da onde que você é? Qual a sua origem, sua família? Uhum. Então, eu sou de Bom Jesus, morei minha vida inteira lá, cresci, nasci. Uhum, Nasci aqui em Barracão, né? Mas desde que até a faculdade eu morei em Bom Jesus, e aí fazem 10 anos que, depois que a gente casou, nós viemos morar para Dionísio. E aqui estamos, então, desde desses 10 anos. E, mas sempre morei lá com os meus pais são de lá, minha família toda é de lá. E agora que a gente tá aqui, mas tá tudo junto, né? uhum. Pela proximidade que É é um município nossos. perto. Uhum. Mas você era uma pessoa da família do rural, do urbano, né? Os meus avós, tanto materno como paterno, eles moravam no interior, né? Uhum. Aí meus pais moravam ali na cidade, pertinho da igreja, ali em Bom Jesus de Fato. Ah, sim. É fácil Uhum. de se localizar, mas sempre moraram ali. E a família da minha mãe é a família Sturm, é alemã. Sim, Então, minha mãe é bastante conhecida também por ser professora, né? sim, Alguns alunos diziam que ela era muito brava e tal, mas assim, a maioria dos alunos que hoje já são adultos, né, que já passaram por ela, sempre falam que lembram dela com muito carinho, porque ela era exigente, brava, né, mas ela fazia os alunos aprenderem, né? sim. E meu pai, ele tinha Serafim, né? Ele tinha
uma veterinária, e hoje ele não mora mais ali em Bom Jesus, mas a família também vieram do Rio Grande, né? E aí, Sim. depois que os filhos cresceram, cada um foi para um lado. Tem uma origem simples, então. Uma Sim, pessoa que digamos assim, sabe o sentido das coisas, de obter as coisas, sim. né? Acho que isso é importante. Acho que isso é uma Com coisa. ensinamentos familiares também muito fortes, né? É uma coisa assim que minha mãe e meu pai sempre tentaram me ensinar, né? Que tipo, Hum, que de dar valor para as coisas, até porque a gente era, né, de família humilde. Minha mãe sempre batalhou bastante para conseguir as coisas. Inclusive, quando eu nasci, ela estava fazendo faculdade. E aí, então, ela já teve que me deixar com 29 dias para. Ela estava amamentando e teve que ir para a faculdade, que naquela época era em Palmas, né? uhum, Hoje em dia, as faculdades já estão bem próximas de nós. Naquela época era muito distante, né? Então, sim. ela tinha que ficar uma semana longe de mim, e na próxima ela voltar. Então, eu ficava com a minha avó até na semana que ela ficava lá. E ela sempre me passou isso, né? Tipo, de você dar valor, que a vida, a gente tem que lutar, né, pelas Sim. coisas, que nada vem de graça e tal. E meu pai também. Então, assim, as duas famílias, tanto do meu pai e da minha mãe, sempre foram bem humildes, né? Mas muito batalhador. Então, assim, a família da minha mãe até. eh, Eles são todos concursados do estado, né? Uhum. E quando eu me formei, eu pensei assim: ah, eu preciso passar num concurso, estudar até passar num concurso e aí eu tô feita, né? Eu pensava na tal da estabilidade, Na porque estabilidade, eu Paulo. tinha e tenho eles como exemplos, né? Uhum. A família da minha mãe são em seis filhos e os quatro homens são militar e as duas mulheres são professoras. Então, eu sempre tive muito carinho, assim, pela parte de ser concursada, enfim, e ter essa certa estabilidade. E esse ano, inclusive, eu decidi sair do concurso, né? Então, quando eu me formei, eu logo passei no concurso e sempre trabalhei na parte pública, Uhum. pensando em ficar lá até, até eu morrer, digamos assim. Mas a vida vai tomando formas que talvez não são tão do jeito que a gente, né? Você sempre quis ser nutricionista ou você pensou em outra profissão? Não, no início, assim, eu queria fazer medicina. E aí, eu tive a Amanda bem cedo, né? E aí, por eu ter ela pequena, eu optei por fazer uma faculdade mais próxima. Então, Uhum. as possibilidades que eu tinha fazer em Beltrão ou então em São Miguel, que daí eu podia ficar com ela durante o dia e ir de ônibus, né? Sim, E aí, então, daí a opção que, de todas as que eu tinha em São Miguel e Beltrão, foi a nutrição que me chamou mais atenção. Mas eu pensava, mas depois que eu me formar, eu vou para medicina, que é o que eu quero, sim. medicina. E aí, quando eu comecei a estudar, comecei a conhecer esse ramo aí da nutrição, aí, tipo, o primeiro ano eu fiquei meio assim, é a partir do segundo ano que já aprofundou as matérias na parte mais da nutrição, aí eu me identifiquei muito, né? Sim. E hoje a nutrição eu falo assim que é minha, eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser nutricionista, porque Você adora o que faz, então. meu, e quando os pacientes assim eles atingem os objetivos, as metas que a gente combina, né, durante a Uhum. consulta, eu falo que às vezes eu fico muito mais feliz do que eles por ver, né, a Sim. mágica acontecendo. E isso assim me traz muita felicidade. Eu falo que hoje uma das coisas que me deixa mais feliz é ver o resultado que meu trabalho está entregando. Então, Sim. assim, eu tenho um orgulho muito grande também de poder ter escolhido sair do concurso público, da estabilidade, de você ter ali, digamos, todo mês o teu, saber que se faça chuva, faça sol, você tem, Hum. mas que hoje, tipo, meu trabalho, eu consigo, tipo, entregar muito mais resultado do que talvez no serviço público eu conseguia. Então, Você entrega felicidade também para as pessoas, né? isso, Porque com não é certeza. só. Querendo ou não, uma pessoa que está com uma autoestima baixa, que não está se sentindo bem, quando ela atinge um resultado assim, como você oferece, ela com certeza ela se realiza, né? Sim, com certeza. Eu falo que quando a gente tá com a autoestima baixa, tudo acaba não dando mais certo, né? Uhum. Então, às vezes, é relacionamento, às vezes é você como mãe, como Hum. esposa, às vezes no teu trabalho, o teu rendimento também acaba
diminuindo, então você não produz tanto como se você estivesse bem, né? sim, Então, eu vejo que a nutrição, ela entrega muito disso também, a autoestima melhorando, voltando sim. para a pessoa, né? Então, os Uhum, pacientes, eles acabam chegando lá no consultório e falam, ó, Nutri, vivo cansada, não tenho mais autoestima, então estou sempre me sentindo mal, estou sempre me sentindo triste, meu uhum, relacionamento já não está tão bom por conta disso também. sim, E aí depois eles voltam, assim, começam a mudança, digamos, e nos retornos eles já trazem as melhoras. Então, uhum, desde disposição, de dormir melhor, de estar se sentindo bem, de, assim, a calça entrou, aquela calça que não entrava mais está entrando. Então, tipo, tudo é uma vitória, né? Sem uhum, contar para a saúde. Porque hoje em dia, se nós for pensar, é pouco falado em saúde, mais uhum, falado em estética, né? E eu, sim, como nutricionista, vejo que a maioria dos pacientes que me procuram é mais pela parte estética, né? E não é tanto pela saúde. Mas a saúde vem como consequência, porque você cuidando da tua estética, você já está cuidando da tua saúde também. Hoje em dia, cuidar da estética, você tem que fazer o quê? Tomar muita água, comer certo, praticar atividade física, e isso automaticamente eleva a tua saúde também, previne doenças. E tem também os pacientes que me procuram já com um problema de saúde, né? uhum, Então, querendo ou não, às vezes, tipo, eu sempre falo, nós não deveríamos esperar a saúde aparecer, a doença aparecer para tomar os cuidados, né? sim. Deveria ser ao contrário. Mas acontece, né? Às vezes a gente tem que tratar a doença também. É, exatamente. Eu quero mandar um abraço aqui para Mara Serafini, Ah, é, sim. né? Beijo, Mara. Ela está aqui. Pessoal, vamos comentando aqui. Queria que vocês também interagissem, fizessem suas perguntas e vamos trazer mais gente aqui para o nosso podcast. Peço para vocês que nos ajudem. Aliás, vamos fazer o seguinte, pessoal. Quem compartilhar, se nós conseguir fazer essa transmissão aqui, bater 50 pessoas, nós vamos fazer o sorteio do PicSem. Eu vou fazer o sorteio aqui, Mara, do nosso podcast anterior, Ah, sim. que a gente falou que ia fazer aqui. Uhum. Tivemos um excelente resultado, né? E nós estamos com o nome das pessoas aqui que a nossa equipe escreveu lá o nomezinho de quem compartilhou, quem comentou e tal. O pessoal está aqui para nós sortearmos. Vamos fazer o sorteio do PicSem. E eu desafio quem estiver assistindo a nós atingirmos 50 pessoas. Gostaríamos muito de ter esse resultado. Queremos pedir a você que estiver nos assistindo para que compartilhe, mande o link. A gente teve aquele probleminha no áudio ali, mas agora está normal. Se não tiver, comenta aqui embaixo também. Manda a sua perguntinha. Eu vou fazer o sorteio aqui então do Pix 100 do nosso programa, do nosso último programa. Vou pedir aqui para a Edna tirar um papelzinho, Edna. Vamos lá, então. Estamos sorteando. Sabe o que é o Pix 100? O que que é? Não É sei. R$ 100 Olha, para pessoal que compartilha e que tá assistindo que aqui. está assistindo a live, né? Mari Rosa. Mari Rosa. Aí, ó, Mari, eu não sei da onde que é. Eu acredito que Mari Rosa. Ah! Ah, não acredito. É a mãe do Zequinha. Parabéns, Mari. É a mãe do rapaz que trabalha aqui, que inclusive ele pediu para te fazer uma pergunta depois. Ai, meu Deus. O que que é a pergunta? Eu vou deixar porque é uma pergunta, né? Parabéns, Mari, né? E pessoal, vamos curtindo e compartilhando aí para que o próximo sorteio do PicSem você seja contemplado, tá bom? Isso, daí no próximo programa a gente faz o sorteio desse daqui. Sorteio do Rena do Dia das Mães, né? Na Rena do Dia das Mães. Da rena. Ah, o que que é uma rena? O pessoal está nos avisando aqui, você que está nos assistindo, que tem mais um sorteio daqui um pouco de uma rena que o pessoal tinha deixado aqui para sortear no Dia das Mães. A pessoa não retirou o prêmio e a gente vai fazer o sorteio aqui. Então, Mais um nome. mais um nome. Mas não sei se sorteamos agora, deixamos mais para depois. Acho que deixamos mais para depois, né, Edna? Pessoal, então tá aí. A gente tá com a Edna aqui, que vai nesse bate-papo muito interessante, muito legal aqui no nosso estúdio. A Edna, que é uma profissional muito conhecida aqui na nossa região, né? As pessoas têm ela como uma referência no que ela faz. Edna, deixa eu te pedir um negócio. A gente sabe que vou começar falando do problema, né? Aham. Depois da pandemia, as pessoas
engordaram mais do que antes, né? Acho que houve um certo descontrole, talvez muita gente entrou num período de ansiedade. Eu imagino que isso Mexeu um pouco. né, mexeu um pouco Uhum. com as pessoas. Eu vejo muito disso, inclusive pessoas muito jovens, Sim, sim. né? É, hoje já está mais tranquila essa parte, né? Mas eu vejo que, tanto que foi na pandemia ali que eu comecei a ter mais atendimentos, né? Porque Uhum, até então eu estava mais no serviço público e aí lá na pandemia, como não podia sair de casa, né? Então eu comecei a postar umas receitinhas, comecei a postar algumas dicas mais para ajudar o pessoal, tipo, estando em casa, o que que eles poderiam fazer e tal. E aí o pessoal começou a me chamar se eu estava atendendo, né? Aí eu falei, olha, que não estava atendendo porque estava no serviço público, né? sim. E aí que começou, então, daí com as postagens lá no Instagram durante a pandemia, de dicas, de receitas, que eu comecei a me abrir um pouquinho mais para essa parte do consultório, que até então não tinha Uhum. atendimentos ainda. E aí foi ali na pandemia que eu consegui trocar um pouquinho, então, a forma que eu trabalhava, né, que era mais no serviço público, e comecei a fazer os atendimentos particulares também. Faz o quê? 2, 3 anos você tá com consultório? Deixa eu ver, foi em 2020, né? Uhum. Então Pandemia. faz mais ou menos isso, faz uns 3, 4 anos mais ou menos que eu tô com o consultório. E, e tanto que a minha intenção quando saí da faculdade não era ter clínica, né? Não era Uhum. ter consultório. Eu sonhava em passar em concurso público. Sim, Então, depois que eu passei em concurso público, eu pensava, eu não preciso atender porque eu tenho a parte né, da remuneração do concurso e era uma coisa assim que eu gostava bastante também, né? Mas as coisas mudam, né? sim, E aí depois da pandemia que o pessoal começou então a ter problemas que tanto com ansiedade, com compulsão alimentar, com excesso de peso, aí assim a nutrição ela acabou dando um salto também junto com a pandemia, justamente porque as pessoas começaram a considerar mais a importância de um sim. profissional para ajudar, né? Tanto Uhum. na parte de psicologia como na parte de nutrição. Psicologia mais na parte de terapia, de ajudar os pacientes que estavam entrando ali, talvez numa depressão ou às vezes em episódios de tristeza mesmo, né, por conta de toda a situação, e a nutrição para ajudar as sequelas, digamos assim, né, Sim. de tudo que estava acontecendo. E também a parte da reabilitação dos pacientes que talvez ficavam muito tempo internado, perdiam muita massa muscular. Então, toda essa parte da orientação, a gente acabou tendo uma visibilidade maior como profissional da saúde também, né? Pensando que a nutrição ela estava muito aliada ali à parte também médica no restabelecimento da saúde dos Sim. pacientes que estavam acometidos com o vírus, né? Até tem algumas pessoas, ó, hoje não é mais tanto, mas mais anterior, alguns anos atrás, tentavam fazer esse controle por conta, né, de alimentar, o que também não dava muito resultado, porque elas Sim, iam meio no que achava que no que achavam que era certo, né? E eu às vejo. vezes até para dar um efeito inverso, né? Sim, pode. Porque às vezes se você faz por exemplo, vamos citar o exemplo do emagrecimento, né? Se Uhum. você faz, talvez ele com uma dieta muito restritiva, você até pode perder peso no início, porém o que você perde em maior quantidade é massa muscular. E se Sim. você perde massa muscular, o teu corpo fica lento. E aí ele ficando lento, depois o corpo começa a querer guardar estocar novamente, né? Então tudo que Uhum. você come. E aí vem o efeito rebote. Então, perde peso, perde o que não deveria, e aí depois o corpo volta, às vezes, o dobro do que você perdeu, né? Então, Sim. acaba tendo um reganho de peso não favorável, porque vem em mais excessivo, digamos assim, né? E cada tipo de pessoa é um tipo de dieta, um tipo Sim, de sim. receituário? Hoje o meu público maior, assim, no consultório é nutrição esportiva. Então, Uhum. eu também me especializei mais nessa área de nutrição esportiva, pensando até porque quando eu acabei fazendo uma especialização antes, né, de começar a clinicar, era mais voltado para, Uhum. até pensando em eu usar para mim os aprendizados. Só um pouquinho, Edja. Deixa eu ver se tá dando um probleminha aqui na câmera.
Não tá trocando? No retorno tá aparecendo só eu. Bom, nós estamos aqui, pessoal. Voltou aqui. Desculpe estar não tendo uns contratempos aqui, eu tive que interromper aqui o nosso bate-papo aqui com a Edna. Edna, me perdoe, tá? Não tem problema, acontece. Eu vi que você estava falando e estava aparecendo aqui no nosso retorno, só eu fiquei preocupado com isso. Vou mandar um abraço aqui para o Maicon Felipe, então, Maicon, um grande abraço aí. Parabéns, prima. E a Tati aqui também comentando, excelente profissional, conseguir reverter um quadro de pré-diabetes com a ajuda da Edna. Tá. Acho que essa questão da diabetes também, você falou que tem, acho que o maior atendimento é dentro da área esportiva, né? Isso, mas também tem essas questões assim, né? Uhum. Por exemplo, no caso, como o caso ali da Tati, né? Que ela estava prevenindo uma diabetes, né? Uhum. Então, assim, a gente faz um acompanhamento todo personalizado de acordo com o que ela precisa, né? Com orientações, com dieta ajustada, para que ela não venha a ter essa doença, Sim. né? Porque hoje diabetes é uma doença que principalmente é tipo 2, né? Ela é uma doença que a gente consegue prevenir com a alimentação. Então, dependendo de como você procede com a alimentação, você pode desenvolver diabetes, né? E se você tem uma qualidade de vida boa, uma alimentação boa, você, mesmo tendo o fator genético na família, muitas Uhum. vezes você não desenvolve, né? Então, Sim. é igual a obesidade. Antigamente se falava mais nisso, mas ainda algumas pessoas dizem, não, eu sou gordo porque eu tenho sobrepeso, excesso de peso porque meus pais são assim, né? E na verdade a gente até carrega os genes da obesidade, mas o que determina se você vai ser obeso ou não é o que você faz no teu dia a dia. Então, Uhum. se você tem uma alimentação muito carregada em gordura, em doces, em alimentos com farinha branca, obviamente que teu peso vai ter uma alteração. Agora, quando você tem o histórico na família, mas você tem uma qualidade de vida boa, você come bem, você toma bastante água, faz atividade física, provavelmente teu peso vai ficar adequado e normal. Então, ter o fator genético não define que você vai ter também Uhum. aquela doença ou obesidade, enfim, né? E antigamente se falava muito disso, sobre se os pais são obesos, o filho vai ser obeso, né? Mas Sim. é talvez pela forma que é conduzida a alimentação lá na família. Então tem Sim. muito disso. É muito hábitos mesmo, então. É, tudo é hábito. Sim. E sobre a parte que nós estávamos conversando lá da nutrição esportiva, Veronese, então assim, isso sempre me chamou muito a atenção, né? Uhum. Porém, eu estou formada já há 13 anos. Então, há 13 anos não se falava muito em nutrição esportiva, né? Se falava em nutricionista do posto, em nutricionista da merenda escolar, não era muito visto a nutricionista clínica, né? Uhum. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em nutrição esportiva, eu ainda não atuava como nutricionista no consultório, mas eu queria ter o conhecimento para mim, porque eu via a minha dificuldade, né, no meu objetivo, que era o ganho de massa muscular. Então, eu treinava, eu comia mais ou menos, digamos, o que eu achava que era certo, né, porém, eu não tinha muito resultado. E aí, quando eu fui para a especialização, então foi pensando mesmo em melhorar o meu corpo, né? Inteiro, Sim. para minha saúde, para atingir o meu objetivo. E ali que daí me surgiu um pouco mais assim essa visão de atender em consultório. E hoje em dia, 80% ou 70% mais ou menos dos meus pacientes são voltados à nutrição esportiva, porque isso também está aumentando muito, né? Antigamente o pessoal, quem ia na academia era poucas pessoas, Sim. né? Hoje é poucas as pessoas que talvez não façam alguma atividade física. Então eu vejo que com o passar dos anos está cada vez melhorando mais a qualidade de vida das pessoas, justamente pelos cuidados que, né, Hum. já estão assim na nossa sociedade. Então, desde você ter um plano na academia, ou se você não consegue ir na academia, mas você consegue fazer uma caminhada, por exemplo, aqui nós a gente tem o lago, tem várias Uhum. opções que você Sim. consegue ter uma atividade física. Então eu vejo que hoje o pessoal está se cuidando bastante e tá essa parte dessa área mesmo é o que é o carro-chefe hoje assim dos meus atendimentos. É. E homem e mulher, assim. É, É. é.
tem bastante. Homem geralmente vai bastante por essa questão também do aumento de massa muscular, né? É. E Como é que é chamada essa orientação de nutrição para ganho de massa muscular? é hipertrofia. Eu sei que é uma expressão um pouco. Eu É não me arriscaria a falar aqui, né, e errar, então. Não, mas a gente faz, né? O Ah, plano para hipertrofia, que seria o crescimento muscular. Aí tem o plano de definição, que é você perder gordura e só ficar mais definidinho. Então, quando você já sim. tem um volume muscular, aí você vai quebrando a camadinha de gordura. E aí a gente tem também para emagrecimento, né? Então, Uhum, essas são digamos assim, as fases, né? Primeiro hipertrofia, depois faz definição, ou talvez o paciente deseja primeiro emagrecer para depois cuidar um pouco mais da parte muscular. Então, cada paciente é único, né? A gente faz a sim. avaliação, vê o que que ele realmente precisa, vê quais são os objetivos, né? E traça as metas para ele atingir, então, é o que ele vem buscando. Perfeito. Edna, nós temos aqui, pessoal, o desafio está mantido, hein? Vamos compartilhar, vamos mandar para o pessoal aí para nós crescermos a nossa. Mas tem também o pós ao vivo, pessoal, que é muito importante nós levarmos essa informação para muito mais gente, até porque é uma informação, eu diria, de utilidade pública, uma informação que, né, que melhora a vida das pessoas. O nosso bate-papo aqui está muito legal. Mandar um abraço aqui para Nilce Serafini. Parabéns, é uma ótima profissional. Minha sogra, É, obrigado pela audiência, Nilce. Brígida Rodrigues Lopes Sturm, está acompanhando aqui também. tia, Né? Parabéns, Edna, muito orgulho. já tá aí. Sim, que bom. A Ana Carolina, Edna, te sigo no Instagram e vi que você é extremamente apaixonada no que faz. Nutrição foi a sua primeira opção de curso? Obrigada, Ana. Sim, realmente é uma das minhas paixões e uma das coisas que me deixam mais feliz é poder trabalhar como nutricionista. Então, como eu falei no início, a minha primeira opção era medicina, mas aí eu não consegui. E então entrei na nutrição pensando em depois que terminasse fazer medicina, mas me encontrei na nutrição e já não quis mais Uhum, ir para a área da medicina porque vi que a nutrição é tão importante quanto a medicina, né? sim. Só que demorei um pouco, assim, não foi no primeiro ano já, porque eu queria outro curso, mas depois que eu comecei a atuar mesmo agora, tipo, faz uns 3 anos, eu vejo assim que hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz na minha profissão, justamente por eu estar fazendo o que eu amo, né, e estar vendo o resultado do que eu proponho para os pacientes e vejo que eles conseguem fazer, que eles conseguem ter bons resultados, né? E daí ver a alegria e ver o paciente feliz é o que me deixa feliz também, né? Então, Sim. é isso. O que você sonha ainda dentro da tua atividade profissional? Além de, eu vejo você como uma mulher realizada, né? Profissionalmente, pessoalmente também, mas eu imagino que por ser ainda bastante jovem, você deve ter projetos ainda. Então, assim, eu sou taurina, né? Hum, Então, uma boa taurina é muito da estabilidade, assim, tipo, de você, se tá confortável, você não quer mudar, né? uhum, Mas eu vejo, assim, que hoje, se eu for pensar na parte profissional, talvez é conseguir levar o meu trabalho para mais gente, expandir um pouquinho o meu trabalho, que daí isso acaba envolvendo um pouquinho mais a internet, né? uhum. Então, hoje eu já faço acompanhamento Eu vi que online. eu até queria ter assistido alguma, ter acompanhado mais aí nas redes sociais antes do nosso bater-papo, mas eu tive a semana, como eu te falei, bah, foi uma semana que nem diz o gaúcho fala bah, mas foi dessas, entendeu? Foi bem puxada mesmo. Inclusive, nós chegamos aqui pro podcast minutos antes do início do programa aqui, que a gente estava acompanhando lá em a Expo Cedo, pessoal. É, lá em São José do Cedro tá muito bonito lá, o lugar lá. A gente tava lá e a gente é, foi bem corrido hoje mesmo. Até peço desculpa ainda por não estar Imagina. melhor preparado aqui para o nosso bater-papo. É, Edna, eu queria fazer o sorteio daquele mimo que o pessoal falou ali, pessoal. Vou sortear aqui o mimo e vamos convidar o pessoal a compartilhar aqui para concorrer a R$ 100, então, no nosso sorteio do Pique 100 que a gente vai fazer no próximo programa. Nós já temos convidados próximo mês inteiro já. Olha, Só estamos sem um convidado para o dia 4/8,
que tinha uma pessoa convidada e teve um problema de saúde Não vai e daí poder. não vai poder vir. Daí a gente vai estar vendo alguém aí. Nós temos o mês inteiro aí e eu quero pedir para você que nos assiste, nós temos aqui 25 pessoas assistindo agora. Quero pedir para que você nos dê uma dica também. Daqui a pouco a gente convidar outras pessoas para participar aqui do nosso podcast, porque a gente sabe que a tua participação ela é muito importante aqui para nós crescermos, né? As pessoas que curtem, que compartilham, que mandam esse link para outras pessoas, que nos acompanham. A gente sabe que a sexta-feira não é tão fácil. Tivemos um probleminha técnico aqui. Deixa eu só verificar. Voltamos. Então, a gente sabe que as pessoas têm tido a sexta-feira sempre com muitas atividades, né? Então é nesse sentido. Edna, você quer tirar aqui o nomezinho? Ou a sortuda, né? Aham. Eu acho que o que aparece na nossa tela não aparece na live, então fica tranquilo, tá? Ah, Mas o pessoal, meu. Márcio Priebe ganhou um mimo. Márcio, é presente. Se você é casado, é presente para a esposa. Se tem namorado, é presente para a namorada, tá? Pelo que eu sei, é um mimo feminino. Então, acredito eu que você vai poder presentear alguém aí, né? Meu pessoal tá me dando um susto aqui. De cada pouquinho surge uma situação aqui, mas a gente tá conseguindo tocar aqui numa boa, né? deve ser o nervosismo da Nutri que É. tá dando. Mas você não me parece tão nervosa, é? Sim. Mas você tá falando bem assim, tá? Tá indo muito bem. Mas eu já avisei o pessoal que eu ia estar nervosa, então eles É. estão sabendo ali que vai. E eu, quando eu tô nervosa, o que acontece? Eu quero falar muito rápido. E aí eu Ah, acabo engolindo palavra, me é. enrolando. Não esquenta a cabeça. Tá bem tranquilo aqui, tá muito bom. É isso. Um abraço aqui pra Mari Rosa. Acho que a Mari Rosa foi a ganhadora do Pix, é a mãe do Jonathan. Mari, obrigado. Obrigado pela audiência. Inclusive, o Jonathan hoje me falou, Mário, eu não te conheço. O Jonathan me falou que você passou por nós hoje, nos cumprimentou e ele não me falou que era a mãe dele. Então, quero te conhecer uma hora dessa. Edna, você também atende em municípios vizinhos da Trifronteira? Sim. Hoje eu atendo também em Santo Antônio e também em Guarujá. Pela demanda, assim, dos pacientes. Eu venho de bastante pacientes, assim, de fora, lá da região de Uhum, Cedro, Guaraciaba, Guarujá, de São Miguel. Então, eles acabaram me pedindo para estar atendendo um pouquinho mais perto, né? Até pensando agora por conta da BR. Então, sim, faz mais ou menos um ano que eu comecei a atender em Guarujá também. E aí o pessoal vai todo lá na clínica em Guarujá. E em Santo Antônio eu atendo geralmente também uma vez na semana, a cada mais ou menos 15 dias. E aqui em Dionísio daí seriam todos os dias, inclusive nos sábados. Que aí aos sábados geralmente também deixo para o pessoal de fora, que não consegue talvez vir durante a semana. Então, no sábado geralmente é reservado para pacientes mais de longe. sim. E daí, então, e você consegue fazer uma agenda tranquila para esses atendimentos? Razoável. Mas isso acho que eu puxei dos meus pais, que eu sempre gostei de trabalhar muito. Então, Aham, assim, eu vejo que eu estar trabalhando não é um trabalho para mim, me deixa feliz, sabe? sim. Então, tipo, já está dentro da minha rotina, acordar cedo, trabalhar até tarde. Para quem me acompanha no Instagram, vê que geralmente, assim, eu saio da clínica 8 horas da noite. Então, Uhum, é de manhã, de tarde, de noite, até porque o volume de pacientes ele acaba sendo maior depois das 17, né? Por conta sim. do só trabalho, Todo enfim. trabalho. Uhum. Então eu vou trabalhando e como é que é? Não tem tempo para pensar que não, né? Que tipo que tá cansado ou algo Sim. assim. Claro que a Aham. gente tira os dias para descansar também, mas assim eu adoro trabalhar. Então já tá no meu sangue ser trabalhador. Sim, exatamente. Eu tenho aqui a Jaqueline Maroni, lá do Bom Jesus. Ah, inclusive a Jaqueline vai fazer um podcast aqui com nós, ela perguntando, Aham, conversando. Inclusive eu tinha deixado ela meio de sobreaviso, caso eu não conseguisse chegar a tempo, para ela vir aham. aqui conversar contigo, mas daí eu falei que estaria aqui. É, a Mari aqui comentou então que nós tivemos São José, mas eu vou ter que conhecer igual, porque foi uma passada e eu não, não te conheci na hora. Salete Vence Guerra, parabéns pelo programa, adoro assistir.
Pessoal, vamos fazendo perguntas aqui. Eu tenho umas perguntas aqui, mas estou esperando vocês mandarem também algumas perguntas para nós podermos perguntar aqui para a Edna e a gente poder estar interagindo com o nosso público, né? Edna, deixa eu te pedir um negócio. O que uma pessoa que tem pré-diabetes ou que está num processo inicial de diabetes não pode comer? De diabetes. Isso. O Então, pré-diabético, por exemplo, ou que está nessa fase, não pode é uma palavra muito forte na nutrição, né? né? A gente trabalha com alimentos que devem ser evitados. Então, assim, não, quando você fala para o paciente que ele não pode mais comer aquele alimento, é ali que ele tem mais vontade de comer aquele alimento, porque foi Ah, proibido. Então, ele pensa, ele começa vai ter que nem criança, então. Quando diz que não, é que a gente vai. por isso. Então, eu sempre converso assim, com os pacientes que eu passo a listinha do que mais pode alterar, né? Sim, E esses alimentos, geralmente, eu falo que seriam quando ele, por exemplo, está num almoço de família. E aí tem uma sobremesa, que para o diabético, tudo que tem açúcar acaba sendo bem. Deveria ser assim sim. menos consumido, né? Então que ele pode, no caso, comer, mas aí ele tem uma quantidade, né, que não pode ser ultrapassada dessa quantidade, porque senão o açúcar do sangue acaba subindo um pouco. Então, mas que depois ele vai tentar fazer uma caminhada, depois ele vai tomar uma água, que isso já vai fazer com que a glicose dele acabe baixando um pouquinho. E aí, quais seriam esses alimentos que devem ser evitados, né? Então, é mais a parte de açúcar e alimentos que têm farinha branca. Então, a Uhum. farinha branca, massas, essas coisas assim, pão branco, eles acabam virando açúcar no nosso corpo muito rápido. Então, Sim. ele vai ser um alimento de índice glicêmico alto, que a gente fala, que é quando esse alimento tem uma velocidade muito grande de virar açúcar. Então, Sim. ele acaba atrapalhando bastante, nosso corpo não consegue liberar tanta insulina quanto ele precisaria para baixar esse açúcar sem ter essa alteração. Então, Uhum. seriam mais esses que devem ser evitados, mas não que não pode Sim, sim. mais, né? Então, o paciente que é diagnosticado com diabetes, ele tem que ter esses cuidados na alimentação, mas quando ele acha que é necessário abrir a exceção, aí a gente coloca o doce, né? Por exemplo, no final de semana, que é aniversário dele, digamos, né? E aí sempre perto de alguma uma refeição. Então, por exemplo, no almoço, geralmente no almoço, você vai ter uma proteína, que é carne, vai ter salada. Se ele comer esse doce, esse bolo, por exemplo, no aniversário dele, logo depois do almoço, a alteração não vai ser tão grande. Porque Uhum. agora, se ele comer, tipo, 4 horas da tarde esse bolo, sozinho, aí essa alteração vai ser maior. Então, a gente tem alguns macetezinhos que deixam o paciente comer esses alimentos sem atrapalhar na insulina dele. Entendi. Uhum. É, cada caso é um caso, né, Sim. também, porque tem um fator psicológico, né, como você disse, né, então, mas você não orienta a pessoa que começa num tratamento mudar radicalmente, assim, Ou geralmente depende de cada caso, né? Então, Aham. por exemplo, assim, um paciente que ele está ali no início da diabetes, onde geralmente o corpo ele está se acostumando com a medicação, ele está se acostumando com a nova rotina, aí nesses casos a gente precisa ter um cuidado um pouquinho maior, até a glicose se melhorar, digamos assim, né? Sim. Ficar um pouquinho mais adequado. Mas quando o paciente, por exemplo, é um pré-diabético, né? Por exemplo, Uhum. ele ainda não tem a doença. Então, é mais tranquilo para você ir trabalhando, ele vai, não é algo tão restritivo, ele vai ir se reeducando. Talvez se ele comia doce todos os dias, ele vai ter que entender que esse doce já não pode mais fazer parte do dia a dia, e sim Uhum. vai fazer parte mais da exceção, né? Sim. Nós temos uma pergunta aqui da Fernanda. Edna, entre a avaliação das pregas cutâneas e, meu Deus, bioimpedância, qual das duas você acredita ser mais certeira para pontuar o percentual de gordura e massa muscular? Então, Fernanda, eu lá na prática clínica eu faço sempre as duas avaliações. Então, eu faço tanto a bioimpedância como as pregas cutâneas.
E durante a avaliação, eu sempre explico para o paciente que nós vamos fazer bioimpedância e pregas cutâneas, mas que as pregas cutâneas elas são mais precisas, sim, na hora da avaliação, porque ela sofre menos intercorrência. Por exemplo, se o paciente não se preparou adequadamente para fazer a bioimpedância, que é um exame que vai uma corrente elétrica, né, pelo corpo, Uhum. ele vai ter um resultado errado, talvez um resultado que não é tão assertivo como as pregas cutâneas. As pregas cutâneas, para quem não sabe, é usado um adipômetro e esse adipômetro eu vou pensando o corpo do paciente, né? E ele vai me dar quanto de gordura e quanto de massa muscular esse paciente Uhum. tem. Então é jogado lá no sistema e a soma dessas pregas vai apresentar um resultado. Ele sofre bem menos interferência se o paciente comeu, se o paciente está inchado, se o paciente está, se ele fez atividade física ou não, e todos esses cuidados, assim, tipo de não tem que estar em jejum para fazer a bioimpedância, não pode fazer atividade física, não pode tomar água, por um período de horas antes de fazer, então ele acaba sofrendo um pouquinho mais de alterações se o paciente não se preparou adequadamente. Então, por isso, eu, como na minha prática clínica, eu considero mais assertivo a parte das pregas cutâneas, que foi a pergunta ali da Fernando. Fernanda. Uhum. Eu tenho aqui outra pergunta da Silvia. Uhum. É, Silvia, eu tinha pulado a tua pergunta para perguntar depois e acabei esquecendo. Mas agora eu voltei aqui no comentário da Silvia que tinha ficado para trás e eu vi que tinha pulado essa. A Silvia, inclusive, que te adora, né? E a Silvia tem me Ela é minha ajudado irmã. muito. A Silvia, ela tem um espaço Silvia Veronese. Ela fez uma limpeza de pele em mim outro dia. Sim, eu fiz uma make com ela também há um É, tempo atrás. Nossa, foi isso. fica maravilhosa, parece outra pessoa. A Nutri Edna desenvolveu um papel muito importante na minha readequação alimentar e perda de peso. Daí ela te pergunta qual foi o teu atendimento mais marcante. Mais marcante até hoje, Isso. foi de uma paciente que, por incrível que pareça, não é de emagrecimento, não é da parte de nutrição esportiva, mas que ela foi uma das primeiras pacientes que eu atendi quando eu comecei minha prática clínica no consultório. Ela estava com ela é de Santo Antônio, inclusive, eu não atendia lá ainda, e ela veio aqui para Dionísio para ser atendida por mim. E ela chegou assim com meio que tudo descompensado na saúde dela. Então, ela chegou com diabetes, ela estava com o diagnóstico fazia 10 dias de diabetes, que Uhum. ela tinha descoberto. Ela estava com pressão alterada e ela já tinha tido um problema cardiovascular meio sério. E aí, ela chegou toda apavorada, assim, né? Até Sim. com medo de morrer, ela me disse. E preocupada com o que que ela tinha que melhorar, que ela queria melhorar, que ela não queria morrer. Aí eu falei, orientei e tal. E aí passou 2 meses, nós repetimos todos os exames. Inclusive, ela estava daí com o colesterol muito alterado, estava com gordura no fígado, então os marcadores Uhum. nos exames do fígado estavam alterados, e o triglicerídeo. Então, realmente, assim, ela estava com bastante problemas de saúde, né? E aí eu pensei, nossa, eu vou ter que, tipo, parar um tempo e conseguir organizar toda a vida dela, no caso, né? Toda a Sim. parte da alimentação, porque são bastante coisinhas que ela tinha, né? Então, bastante problemas já pequenos, mas que daí juntando todos eles, ela teve um problema um pouco mais grave, e aí ela ficou com medo de morrer. Aí eu comecei pelo básico. Ó, vamos organizar isso, tua rotina, vamos começar a fazer uma atividade física, vamos começar a tomar mais água. Resumindo a conversa, em 2 meses a gente repetiu os exames e ela estava tudo bom. Tudo, É. tudo assim da normalidade. O Que bom. triglicerídeo que ainda não estava tão bom, mas que ele tinha começado com 1.000 e pouco, que é um dado muito alterado. E aí ele tava, tipo, pouquinha coisa, assim, um pouquinho a mais só, se eu não me engano era 200 e alguma coisinha. Então, tipo, de 1.000, ele passou para 200 e pouquinho, mesmo assim estava levemente alterado. E aí, também ela teve uma perca de peso bem boa, assim, bem Uhum. expressiva, porém ela não era obesa, mas ela perdeu bastante peso. E aí, nesse dia que ela trouxe os exames, ela não tinha aberto ainda, que ela estava com medo de ver o resultado. Ah, é. Eu abriu e falei o nome dela, né? E aí ela paralisou assim, ela falou.
Nutri, muito obrigada. E levantou e veio me dar um abraço. E aí, tipo, aquilo me marcou, assim, porque ela estava vendo as mudanças que ela fez que não foram, assim, nossa, mudanças tão Uhum. intensas, mas que cuidou da alimentação. E isso fez com que ela perdesse até o medo que ela estava temendo que ela não iria falecer, né? Sim. Talvez pelo susto que o médico deu nela, não sei como é que foi. E aí, tipo, aquilo, nossa, me marcou muito, porque eu vi que, tipo, ela como se fosse um alívio, sabe? Porque ela vinha de uma pressão que ela mesma, né, tinha se colocado nesse quadro, mas que ela estava com medo, né, aflita. E aí, tipo, parece que foi aquele alívio, assim, quando eu falei pra ela, nossa, agora tá tudo bem, isso, expliquei pra ela. Aí foi, tipo, com certeza o atendimento mais marcante, porque quando ela veio, ela me abraçou, ela chorou um monte, né? Sim. E agradeceu bastante. Então, querendo ou não, esses episódios, assim, são os que mais marcam na tua profissão, Aham. né? Embora, assim, todos os pacientes, né, tenham um lugarzinho no meu coração, mas essa paciente, com certeza, pela forma que foi, porque ela veio com muito medo e saiu aliviada do acompanhamento, né? E Sim. hoje, assim, agora eu dei alta para ela não precisa mais estar no acompanhamento, mas se ela me vê ou se ela sabe que eu tô lá em Santo, ela dá um jeitinho de mandar um mimo ou de ir até lá. É que você até se emociona de falar, né? Aham. Porque, tipo, é uma das pacientes que mais me marcou Sim. pela mudança que ela teve e a melhora na saúde, né? Então, tirar Sim. o paciente daquela, aqueles problemas que tinham e que poderiam sim causar algo mais sério para ela, e hoje ela tá super saudável. Em geral, os pacientes que são encaminhados por médico, eles chegam com uma carga emocional maior, né? Sim, isso também tem muita relação, assim, porque lá no serviço público, quando eu atendia nos postinhos, a demanda era só de paciente que vinha de médico. Uhum. Então, a maioria nem queria estar lá, tipo, porque eles não queriam a mudança, né? Ele Sim. estava lá porque o médico mandou ele ir. Uhum. Então, eu vejo que quando o paciente vem por obrigação de que alguém mandou, né, eu tenho mais trabalho. Eu tenho mais trabalho de conscientizar ele que vai ser importante, que não é um processo tão difícil, porque muita gente entende que ir na nutricionista é parar de comer tudo, né? Uhum. Vai ter que viver de folha e fruta, é o que eles dizem para mim. E não é assim. Hoje, uma alimentação, a gente sabe que precisa estar com todos os alimentos, né, adequados, precisa de tudo, de todos os nutrientes, mas a maioria que vem encaminhada de médico, ou, por exemplo, lá no caso do postinho, eles vinham com esse receio, que eles não queriam estar lá. Eles querem tipo, eles queriam continuar comendo a carne gorda, Sim. comendo o que era gostoso e não ter essa mudança, né? Sim. E até, inclusive, essa questão de comer carne, eu, por exemplo, adoro uma ponta de peito, aquela gordurinha, né? Mas assim, não é sempre. A gente come uma vez. Ponta de peito, assim, uma vez por mês, né? Mas tem que ter, pelo menos. Sim. Isso aí, ela muda, assim, Olha, dá algum problema, assim, ao longo do tempo, eu digo, né? não, na verdade você falou uma vez ao mês, né? Sim. Então é bem tranquilo. É aquilo que eu falei no início, não é nem. Até pela idade também. Sim, Depois de uma idade, tem que começar também a se cuidar sim. de forma natural, né? Mas, como eu falei, não tem nenhum alimento proibido, mas tem os alimentos que a gente não pode ter com tanta frequência na rotina, Uhum. né? Sim. Então, tipo, uma carne mais gorda, talvez se você já tenha um colesterol mais elevado, já tenha, por exemplo, triglicerídeo mais elevado, ele pode sempre acabar aumentando, né? Então, você Uhum. pode sim desenvolver algum problema mais sério se isso for muito frequente na tua rotina. Agora, se é eventualmente, tipo, uma vez ao mês, é super tranquilo. Então, não Ah, teria problema. Uhum. vamos ver quem tem. Nós temos perguntas aqui para resposta, para a Edna responder. Alexandra Mortares Turno, acho que Minha tia, é sua tia, né? Ela é o quê ela é do esposa do João. esposo do João? Tá. Parabéns, Edna. Qual seria a primeira orientação para quem descobre intolerância ao glúten? Então foi descoberto o que ela tinha. Eu acho que deve ser dela mesma o diagnóstico. Uhum, Então, o ideal é que se tire todos os alimentos que têm glúten, né? O que que uhum, tem glúten? É tudo que tem farinha de trigo. Então, por exemplo, macarrão, pão, bolacha, cuca,
que mais? Lasanha, panificados, pastel, essas coisas, tudo que tem farinha vai ter glúten, né? Uhum. A aveia, em casos muito onde a intolerância é muito severa, também a gente retira a aveia, porque ela é feita na mesma indústria que geralmente é feito armazenado lá a farinha, então ela acaba tendo os resquícios ali do glúten também. E geralmente olhar sempre a informação nutricional dos alimentos. Então, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa no mercado pronta, sempre tem que olhar já a informação nutricional, porque às vezes o alimento nem tem farinha, digamos assim, mas ele vai conter glúten pela adição de algum produto que talvez tivesse, ou por ser feito na mesma indústria que onde tem farinha. Então, quando a intolerância é leve, que ela não é tão agressiva assim, aí, por exemplo, o paciente tolera aveia, tolera as Uhum. outras, digamos que são feitos na mesma indústria, mas que não tem em si, na propriedade do alimento, o glúten. E aí, talvez trocar, então, por farinha de arroz, por fubá, né? Que daí são as farinhas que a gente pode estar fazendo um bolo, estar fazendo essas. Uhum. eh, Panificados, enfim, só que daí com outro tipo de farinha. Seria mais ou menos essa orientação. Ah, perfeito, então. Qualquer coisa, Alexandre, você pode mandar outra pergunta aí se você se sentir à vontade e quiser, Ficou né? com dúvida também? Uhum. A Silvana Leonese, minha irmã, mora em Realeza, está assistindo aqui. Eu lembro dela. Lembra? Então tá. Obrigado, Silvana, pela audiência. Quais alimentos você precisa evitar ao máximo? Evitar ao É, máximo. ela perguntou melhor que eu, né? Então, esses eu digo que o açúcar, hoje o açúcar ele é o maior vilão de todos, porque além de ter uma alteração na glicose, ele ainda, pensando em mulher, assim, ele acaba acabando com o colágeno da pele, então a mulher Uhum. tem a chance de ficar mais flácida, mais, com a pele não tão Ele deixa, tipo, no envelhecimento, ele influencia? isso, aham, influencia. Ele causa o o envelhecimento precoce da pele, né? Uhum. Então acaba tirando a nossa elasticidade da pele e também a parte da alteração na glicose. Então acaba sendo que pode também ter uma predisposição maior a diabetes, quem come muito doce, açúcar, né? E sem contar que ele é viciante. Então, se você come hoje, você vai querer comer um doce amanhã de novo e assim por diante. Então, quanto menos açúcar, melhor, tá? Sim. E os outros alimentos, daí é a parte de gordura trans, que daí é aquela que a gente tem margarina, alimentos que são produzidos na indústria, vai ter bastante gorduras trans, tipo bolacha recheada, sorvete, margarina, maionese, esses alimentos assim, que daí é a gordura e é uma gordura muito prejudicial, aquela gordura que fica aderida nas artérias. Uhum. Ah, tem que cortar o sorvete lá em É, casa, então. talvez sim. É muito frequente sorvete lá em É, casa. E a cerveja? é, Cerveja também, né? Atrapalha também? também. Na verdade, qualquer bebida alcoólica não é saudável, É. né? Tipo, Nem o vinho. não, né? Assim, o vinho de todos é o melhor, né? Pensando que ele tem Sim. antioxidante também, do Ah, resveratrol, mas assim, é numa quantidade moderada, não é ir lá e tomar uma ah. garrafa, né? Tipo de. Mas dizem que quando se abre uma garrafa tem que tomar no mesmo dia, É, no mesmo momento, talvez. talvez tem que compartilhar bem, né, É. dessa garrafa. Pessoal, abram garrafas de vinho não sozinhos, tá? Mas agora Tomem como já tem aquelas pequenininhas, né? tem. Até essa semana, sabe que eu vi um pessoal, uma empresa que vende o vinho tipo na taça, assim, ó. A taça vem com papel colado, tu só abre aquilo lá e toma o vinho. Ah, essa. Não deve ser um vinho muito bom para vir É, numa taça, né? Tipo plástico, assim. Mas é melhor então maneirar no. isso, a cerveja, assim, principalmente para quem está num processo de emagrecimento, ela acaba sendo prejudicial pelo Sim. fato dela conter bastante calorias, né, pela Aham. cevada. Inclusive, para quem tem intolerância ao glúten, tem que cuidar um pouquinho também, né? E também a parte não só das calorias, mas também da inflamação que ela gera, né? Então, todo o álcool, qualquer bebida alcoólica, se for em grande quantidade, ele vai te causar uma inflamação. E aí vai deixar um pouquinho sobrecarregado, até uns 2, 3 dias, mais ou menos. E aí essa inflamação pode dar uma retenção de líquido também. A velha barriga de cerveja É é verdade. mito ou é verdade? É verdadeiro. Exi- Inclusive, a maioria dos homens que são meus pacientes e que estão em processo de emagrecimento,
eles diminuem a quantidade e é nítido, assim. É? Tipo, é rápido o processo porque o que mais deixava ele com aquela barriguinha era a bebida. E aí você retira a bebida ou talvez não deixa com tanta frequência, já diminui. Só que o pessoal brinca, né? Tem uns que dizem que quem não tem barriga não tem história. Só que não é que toda a história seja um orgulho, né? Vamos falar a verdade, né? Então tem isso. Pessoal, nós temos aqui o Leandro Fortunati. Boa noite, Luiz e equipe. Parabéns pelo podcast. Excelente trabalho. Assunto muito relevante para as pessoas atualmente. Obrigado, Leandro, pela audiência. Um grande abraço. Obrigado aí. O Leandro, que é namorado da Silvia. Uhum. Fábio Pereira. Ô, Fábio, quero ver se tu vai me pagar um café lá na padaria do eu encontro sempre o Fábio na padaria lá não, e nós pegamos pesado às vezes no salgado lá. Isso. A Dágila Cristina de Guarujá do Sul também nos acompanhando. Top, obrigado Dágila pela audiência. O Valdir Sturm aqui novamente. Tio, Isso. Parabéns pelo programa, parabéns Edna pelo profissionalismo, dedicação e empenho à sua profissão, né? Aliás, isso é verdade, você é muito dedicada, parabéns mesmo. Mara Serafini, alguma dica para substituir o açúcar? sim. Primeiramente é trocar, talvez, se o paciente tem um paladar muito adocicado, é não Uhum, ficar sem nada, né? Talvez trocar por um adoçante natural, que seria o stevia ou o xilitol. Ou até mesmo por um açúcar, então um pouquinho melhor, mas assim, tudo é só na fase de adaptação, porque depois é interessante que nem seja usado adoçante, que não seja usado os outros açúcar, por exemplo, açúcar mascavo, açúcar demerara, eles até são um pouquinho melhores do que o açúcar cristal. Porém, não, também se o paciente consegue ficar sem usar o uhum. açúcar, melhor. E eu sempre oriento os pacientes a fazer uma adaptação de paladar. Como que é essa adaptação? Por exemplo, o açúcar do café, né? Se você for uma pessoa que toma muito café ao longo dos dias, acaba que com o tempo você. Então tá. Empurrar um pouquinho aqui, só mandar. Sim. Então, assim, sobre a adaptação do paladar, às vezes acontece que pessoas que trabalham fora acabam tomando vários cafezinhos ao longo do dia, né? E se esse cafezinho, ele é, por exemplo, adocicado, você vai estar com açúcar quase que durante todas as horas do teu dia que você estiver Sim. trabalhando. Então, isso acaba também atrapalhando, porque além de você deixar a tua insulina sempre um pouco mais alta, você ainda acaba tendo mais calorias no teu dia. Então, como que é a adaptação do paladar? É talvez você ir diminuindo a quantidade de açúcar que você usa ao longo do dia. Por exemplo, se uma xícara de café acaba usando ali 2 colherinhas, né, na xícara, aí eu oriento para que nos primeiros 3 a 4 dias ele mude para 1 colherinha e meia. Assim, as papilas gustativas elas começam a se adaptar mais com o sabor Uhum. mais amargo. E aí, depois desses 4 dias, reduz para uma. Daí passou mais 4 dias, reduz para meia e mais 4 dias não precisa mais usar. Porque assim você adapta bem o teu paladar e não é mais necessário, não fica mais com aquela vontade de tomar o café doce. Então, é uma das maneiras que você consegue tirar o açúcar do café. E Uhum. depois que você começa a tomar o café sem açúcar, você não consegue mais tomar o doce, porque daí já parece que não tem mais o sabor de café, tem o sabor do doce no café. Sim. É, pessoal, eu quero só chamar um intervalo comercial aqui. Intervalo comercial não, os nossos patrocinadores na tela aqui, para nós também falar um pouquinho do pessoal. A Darlook Jeans aqui, uma das patrocinadoras aqui do nosso programa. Os móveis Meneghel aqui também, com crediário e móveis de última qualidade. A Darlook, inclusive, quero só frisar novamente, antes de falar dos móveis Meneghel, que o pessoal lá pediu para nós frisarmos sobre o crediário que o pessoal tem lá, né? Que é só fazer, o pessoal tem lá um sistema de parcelamento lá, em até 6 vezes, tem também o cartão, então você pode passar lá e conversar lá com a equipe da Look Jeans que eles vão te fazer excelentes propostas e temos roupas lá de grande qualidade. Também os móveis Meneghel, lá o Sérgio, né, o Evandro e essa trabalheira louca que me deu ali me deixou até esquecido o nome das pessoas. Estou aqui duas, três, uns esquecimentos aqui. Mas enfim, pessoal,
Um grande abraço a toda a equipe lá dos Móveis Meneghel. O Posto Avenida também, combustível de grande qualidade. O Pino Renieri é um dos que eu acho que passa longe Nutre. né, não, bebe um chopp que Ah, não tem explicação. Pino, um grande abraço lá para você e toda a sua equipe. Inclusive, no final do ano, ele chega a abrir uns 10 barris de chopp um atrás do outro, lá nossa, na chácara deles lá. Não me convidou ainda, né? caprichado. Me convidou uma vez, mas eu não fui, porque eu sei que eu ia me perder lá naquele ambiente. Temos também a Sport Fitness, um abraço para a Mara. A Mara, eu tô devendo para a Mara, sabia que eu tenho academia lá Não vai. e quase não consigo. Vou ter que arrumar tempo, vou ter que ir de dia lá, durante o dia para ir para lá. LL Shoes, loja de tênis, né? Uma loja de referência aqui na cidade, tênis de marca de grande qualidade. Temos também a GCK, um abraço para o Dr. Paulo Gnoato, Dr. Cláudio Além do Carmo, Dr. Cláudio de Santo Antônio, Paulo Gnoato aqui da cidade, e faz um trabalho excepcional de recuperação fiscal, inclusive a gente convidou eles para daqui a alguns dias ver se a gente traz eles aqui no nosso programa também para falar um pouquinho sobre isto. E o restaurante referência aqui na cidade, uma comida caseira de grande qualidade para você e sua família. É, temos também perguntas aqui. Aliás, sobre a questão, eu vi que você falou aqui do açúcar, do café. Tu sabe que eu, quando faz alguns anos já, acho que faz uns 5, 6 anos, eu cortei de forma radical o açúcar. De um dia, que nem aquele, sabe aquele, Tipo, do dia pra noite do dia para noite. A partir de hoje não vou mais consumir açúcar. também, né? Claro que o café é o que mais, acho que é o que mais difícil, né? Porque ele é Uhum. mais forte, né? Sim. Mas assim foi de boa. Eu acho que é uma questão de decisão também, né? Sim, é. Tipo, tem as pessoas que cada um tem sua personalidade, né? Tem um Sim, que é 8 ou 80, ou é tudo ou é nada, né? sim. Então, geralmente se adaptam melhor em simplesmente falar, não, eu vou tirar e pronto. Mas tem também os que precisam realmente dessa adaptação. E eu vejo que é mais difícil esse processo em mulher mesmo. É. As mulheres, elas têm mais vontade por doce. Então, tem a ver até com o A gente ciclo. vê nos restaurantes, né? É, tem até a ver, tipo, com o nosso ciclo, né, Sim. menstrual, enfim, e isso acaba sendo bem difícil, assim, o processo no início, mas depois, com o tempo, as mulheres também se adaptam sem o doce. Uhum. Então tá bom. É, a Marisete Teles Aparecida, Não consigo não deixar. consigo deixar o açúcar. Marisete, obrigado pela audiência. Tu viu que essa nossa mesa aqui tá muito bonita, né? Olha que essas frutas aqui. Depois nós já vamos entrar as frutas que a Edna vai nos orientarmos, que a gente deve comer assim, se não todo dia, mas com muita frequência. Mas já Uhum. vamos entrar nesse assunto aqui. Até a Tati colocou uma maçã aqui que Não, tô até muito com bom. vontade de comer. Só não vou. Não vai ser, Isso aqui, né? pessoal, isso aqui não é de plástico, tá? É tudo de verdade aqui. É, a Fernanda, a Fernanda Montanhera que também perguntou, Edna, dentro de uma alimentação equilibrada e saudável, como você orienta ou caracteriza as exceções? Antes de você responder, a Ana Carolina comentou antes aqui que o marido dela então é para cortar a cerveja. Antes de tu cortar a cerveja, Luiz, vê se paga umas, então depois tu corta, né? Daí depois é brincadeiras à parte. Vamos deixar a Edna responder aqui a pergunta. Fernanda, Fernanda, muito obrigado mais uma vez pela interação aqui conosco. Eu só vou responder antes ali a Marisete, que ela colocou que não consegue deixar o açúcar, né? Uhum. Eu sempre brinco que se a gente está aberto à mudança, a gente vai conseguir, né? Então, talvez assim, Marisete, tenta colocar aí como uma prioridade você diminuir o consumo, né? E aí, com o tempo, você vai ver que vai ser mais fácil, porque se você reduzir talvez pela metade e ver bem certinho onde que realmente é necessário o açúcar, aí você elimina as exceções já. E depois, com o tempo, você consegue eliminar todo o açúcar que você usa. Principalmente se for em alguma bebida, você pode ir diminuindo ou trocar talvez até pelo adoçante no início. E depois, por exemplo, se a vontade de um doce, você pode estar consumindo até uma fruta que seja mais doce. Você pode estar usando também, por exemplo, muitas mulheres têm vontade de doce após o almoço, pode estar tomando um cafezinho ou tomando um chazinho, que também isso dá uma amenizada na vontade. E com o tempo a gente consegue, né? Talvez assim, não digo tirar totalmente, mas tirar de umas 80% a gente consegue tirar. É só ter bastante persistência. Não é um processo fácil, mas não é impossível. Uhum.
E quanto a Fernanda ali, ela perguntou, então, dentro de uma alimentação equilibrada, como você orienta ou caracteriza as exceções? Então, eu sempre comento com os pacientes que eles têm uma refeição livre por semana. Qualquer paciente que vai lá comigo, geralmente eu falo, ó, aproveita o teu dia, não tá especificado na dieta, mas eles sabem que eles têm uma refeição livre. E essa refeição livre é a exceção. Então, a Uhum, exceção, como eu falei lá no início, se você tem um padrão alimentar bom durante a semana, durante todos os dias, não é a exceção que vai atrapalhar o teu resultado ou, por exemplo, pensando em saúde, atrapalhar a tua saúde. E sim é o que você faz repetidamente todos os dias. Então, eu caracterizo a exceção até como que você deve ter, né? Tipo, pessoas que talvez não comem nada, nem no final de semana, é, tipo, é um processo às vezes um pouquinho mais restritivo e que talvez você não vai conseguir seguir a longo prazo. Então, por isso de você ter uma exceção na semana, para que você saiba que talvez algum dia da semana você vai poder comer uma pizza, se você gosta da pizza, uhum, ou talvez, por exemplo, tem o dia que a família vai sair jantar. Então, você não vai deixar de jantar com a tua família. Você vai jantar com a tua família, o que vocês gostam de comer, e aí no outro dia vai voltar para alimentação saudável. Então, ter esses momentos assim de comer o que gosta, de talvez comer algo que não é tão saudável, eu vejo que isso para você levar uma dieta adiante, para você ter uma reeducação alimentar, isso é muito favorável. Você consegue mais fácil, se você sabe que você pode em algum momento comer o que gosta, né? Então, sim. se o paciente chega, às vezes fala, eu vou ter dificuldade porque eu gosto muito de pão. Às vezes eu deixo no início o pão e com o tempo eu vou trocando por outro alimento. Sim. E aí eu falo, ó, uma vez na semana agora você pode comer o pão. Então, assim, não tem nenhum alimento que é proibido. Tem os alimentos que talvez você não possa comer todos os dias. Ah, legal. Tu vê como tem tanta coisa, quanta informação legal a Edna tá passando aqui para nós. Eu até quero pedir pro pessoal que deixe mais a câmera aberta quando eu estiver falando, que eu acho que fica mais legal. Isso, obrigado. Eu acho que até o pessoal que está assistindo, eles interagem melhor. Eu quero convidar novamente o pessoal. Continue interagindo aqui conosco. Já tem uma hora que nós estamos no programa aqui, né, Edna? Já. Já passou de uma hora, inclusive, mas o papo tá tão gostoso que o tempo passa rápido. Eu quero agradecer aqui todo o pessoal que está nos assistindo aqui. Se tiverem mais alguma pergunta, pode nos mandar. Edna, quais são os alimentos que a pessoa jamais deveria deixar de consumir? Outro dia eu vi até um vídeo, acho que foi no Uhum. YouTube, de um médico falando que alguns alimentos as pessoas teriam que comer todo dia. Me parece, eu não lembro mais quais são, mas me parece que o cara falou até em comer alho todo dia. Já pensou comer alho todo dia, né? O Sim. bafo de dragão que daria na pessoa, né? Mas enfim, é, dentro do teu conceito, do teu conhecimento, da tua experiência, o que que você nos recomendaria? Olha, eu recomendo o ovo. O ovo ele tem uma proteína muito boa e dá tanto para vegetarianos como Hum, para outras pessoas que acabam comendo carne também. Mas o ovo ele tem uma propriedade muito boa e uma proteína também muito boa. Então, ele vai suprir até a carne para os vegetarianos e também pensando assim nos alimentos reguladores. Aí a gente já entra na parte de frutas, de verduras, até se hoje se fala muito sobre a dieta mediterrânea. Então, ela tem, assim, como base, mais vegetais, verduras, frutas, e na maioria dos cursos que eu vou, né, eles sempre batem na tecla que quanto mais você enraizar essa dieta, mais saúde e longevidade você vai ter. uhum, Então, ela é uma dieta onde ela elimina praticamente quase que todos os alimentos que são muito processados, industrializados, né? E também um pouco da gordura e açúcares. Então, a base dessa dieta mediterrânea é frutas, verduras, vegetais, e aí a gente entra com o ovo, com carne magra, proteína magra, frango, essas coisas assim. Então, desde tubérculos também, por exemplo, mandioca, batata doce, batata inglesa. Então, esses alimentos também fazem parte dessa dieta, mas
a grande proporção dela, ela é baseada em frutas e verduras e legumes, tá? Uhum. Então, esses são os alimentos, assim, que eh, todos deveriam comer, inclusive comer todos os dias de preferência. É. Uhum. E o ovo, antigamente se tinha aquele O ovo, na verdade, já esteve mito, né? no alto Já, da fama e lá aham. embaixo, né? Já, E antigamente muito se falava, se você tem colesterol, você não pode comer o ovo, né? Então, sim. e hoje em dia já foi desmistificado muito essa parte, porque os estudos mostram que o ovo realmente ele tem propriedades muito boas, né? Então, a gente sempre vai ver ele como um bonzinho agora. Pra quem não gosta o que o ovo ele tem um cheiro, né? Pra Sim. quem não gosta que ele tem, pode Talvez, testar, mas o ovo frito não é também, acho que seria mais não dá. saudável você fazer ele, por exemplo, quem não gosta de cozido, dá para fazer ele mexido, né? E dá pra fritar sem, quem tem Sim. aquela frigideira sem óleo, né? Que Pega tem aquela frigideirinha antiaderente, isso. talvez coloca Aham. só um fiozinho de azeite de oliva, né? E aí faz o ovo frito, só que sem a gordura ruim. Eu tenho a impressão que a Edna é boa cozinheira, gente. Não é? Eu tive a impressão que era, pelo jeito. Eu até não gosto muito de cozinhar, assim, tipo, eu faço algumas coisas para testar e tal, mas assim, não que eu goste muito de cozinhar, faço mais É. por obrigação mesmo. Ah, é? Aham. Pessoal, tô aguardando vocês aqui comentar uma dica para nós de convite para pessoas vir aqui no nosso podcast, tá? Edna, dentro dos nossos assuntos aqui, a gente conversou bastante, mas não sei se conversou tudo. Tem alguma coisa que você acha que eu deveria ter te perguntado, que você acha legal? Eu acho que era mais ou menos isso, né? Por ser a primeira vez que eu faço isso, eu nem sabia como que iria ser. Então, assim, acredito que tenha sido esclarecedor, né? Ah, Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, a gente está aqui para tirar, para ajudar vocês no que for possível. E eu acho que é mais ou menos isso, porque é mais para o pessoal conhecer um sim. pouquinho, né, da trajetória. Então, como eu falei no início, é sempre buscando trazer o melhor também. E uma das coisas que eu prezo bastante, Veronese, é sobre sempre buscar novidade para os pacientes, né? Uhum. Então, eu vejo assim que eu sempre estou procurando fazer bastante curso, vou em bastante congresso, vou bastante atrás de conhecimento e trazer o que há de melhor assim para os pacientes. Então, hoje o conhecimento ele abre muitas portas, né? E ele abre a mente também, né? Então é uma das coisas que eu sempre busco é sempre ter uma novidade, sempre buscar um curso, sempre buscar um aperfeiçoamento para ter um atendimento de qualidade, né, para os pacientes. Você falou que fazem quantos anos que está atuando como nutricionista? Na clínica, 4 anos. Não, é como Ah, como nutricional, nutricionista, 13, vai fazer 14 anos já. 14 anos. Uhum. Para aquelas meninas e meninos que nutricionista tem menino também. Tem, É, tem. Aham. mas enfim, para essas pessoas jovens que querem estudar nutrição, você deu uma sacada muito legal aqui, né? Deu umas dicas muito top. Quem estiver assistindo aí e se for perceber aqui o que a Edna falou, vai perceber umas dicas muito interessantes. Mas para aqueles que estão pensando em, que gostam até da área, o que que você diria? Olha, eu acho que é uma boa, né, digamos, uma boa opção, porque hoje a nutrição ela está em ascensão, então assim você vê muitos profissionais tendo assim sendo muito bem vistos, né? E como eu falei no início Embora também, depende do esforço de cada um, né? isso sim. Mas isso é em todas as áreas, né? É, Porque exatamente. às vezes tu pode fazer qualquer faculdade, se você não se dedicar ou não É, tiver amor pelo que você faz, você não vai ser um bom profissional, né? sim. Então, mas assim, a área da nutrição hoje tem expandido muito, tem elevado bastante, assim, tipo, desde dessa questão onde eu tô mais atuando, que é a nutrição esportiva, mas também não é só a área clínica, por exemplo, em hospitais precisa de nutricionista, Uhum. as prefeituras precisam de nutricionistas, indústrias de alimentos precisam de nutricionistas. Então, assim, é uma profissão que ela vai abrir várias áreas. Então, cabe a cada um ver o que gosta, o que se identifica, né? E o profissional de nutrição que se dedica, que tem amor em consultório, que gosta de fazer os pacientes atingirem os objetivos e vibra com eles, pode Uhum. ter certeza que hoje tem um futuro muito promissor.
Que legal. Bate-papo muito bom aqui, excepcional. Quero mandar um abraço aqui para Simone Veronese. Minhas irmãs estão em peso aqui assistindo. A Simone, Simone, a Silvana, é, elas três estão em peso aqui. Obrigado pela audiência. É, a Simone que daqui uns dias vai fazer uma festa. tá de Aham. aniversário? Não, ela vai inaugurar a casa dela daí. Que show! Eu estou esperando o convite. Isso, foi intimado ao vivo. Muito bem, temos aqui a Silvana fez mais uma pergunta aqui, ó. Qual a relação? Acho que eu vou ter, de repente, não sei se não é, não, é diferente. Qual a relação da alimentação com a saúde mental, Muito boa, né? Simone. A Silvana, né? Silvana. Isso. Hoje a gente já tem vários estudos que apontam o uso de alguns suplementos já para atuar também nessa parte da saúde mental e que envolve também a alimentação saudável, né? Então, hoje nós já solicitamos geralmente os exames aos pacientes, a gente faz uma investigação para ver o que está faltando no organismo, o que está tendo que melhorar, talvez em questão de vitaminas, de minerais. E geralmente, hoje tem se batido muito na tecla de você estar bem nutrido para você conseguir estar com a tua saúde mental em dia. Então eu vejo assim que a alimentação e a saúde mental, elas andam sempre juntas, né? Se você está com o corpo bem nutrido, automaticamente a tua saúde mental está melhor, mais elevada, né? E claro que daí também tem, pensando na outra parte, assim, sobre saúde mental, eu sempre falo que a nutricionista e a psicóloga, elas andam juntas, né? Muitas vezes, por exemplo, em um processo de emagrecimento, o paciente ansioso, o paciente que tem algumas limitações mesmo, assim, às vezes em ter um controle alimentar, muitas vezes ele precisa fazer esse acompanhamento psicológico para que ele consiga se controlar frente à alimentação, né? Uhum. Então, talvez seja nesse sentido que a Silvana colocou, mas pensando em saúde mental, a gente tem sim, às vezes, um atendimento quase que compartilhado, que muitas vezes a gente conversa com as profissionais psicólogas sobre os pacientes para conseguir ajudar aquele paciente a, então, conseguir baixar o peso, porque às vezes a alimentação é algo muito forte, né? Então, Hum. por exemplo, assim, o paciente, quando ele vem com uma obesidade mais elevada, ele acaba tendo dificuldade em controle. Então, ele sabe que ele precisa comer só uma maçã, mas ele não vai conseguir comer só a maçã, ele vai querer comer a maçã, a outra maçã e as uvas, né? Então, ele tem dificuldade de controle mesmo de alimentar. E nesse sentido, a gente entra com as terapias, com os profissionais da psicologia, para conseguir entender o porquê, né, desse descontrole alimentar. Então, sempre vão andar juntos. Sabe que uma vez, essa questão da alimentação a gente não dá muita bola, né? O ser humano ele é meio compulsivo, como você falou lá no início, né? E uma vez eu comprei uma pizza e a pizza, isso já faz anos, minha filha mais velha, que tem 15 anos, ela tinha uns 6 anos. Uhum, Deu uma intoxicação, ela era gordinha, ela emagreceu muito, até nós uhum. tivemos um período de hospital para tentar recuperar ela. Depois da pizza. Depois da pizza, foi uma intoxicação que ela, acho que uma bactéria que Ah, ela pegou, sim, aham. que foi aquela reação que ela teve logo após a gente consumir a pizza, e Sim. depois teve um problema estomacal e médicos, e a gente foi um bom tempo e ela emagreceu, nunca mais recuperou o O peso peso. de criança, né? Que criança ela é um pouquinho mais gordinha Uhum. normalmente, né? Tem alguma dica para a Silvia pedindo aqui para gordura no fígado? Ah, sim. A gordura. Alimentos que precisa evitar Sim. e tal. A gordura no fígado, então, como o nome já diz, né, é uma gordura. Hum, Então, quando o teu fígado já está sobrecarregado, você tem que cuidar para não estar consumindo muita gordura, porque senão ele vai aderindo cada vez mais ali na parede do fígado. Então, nesse sentido, seria mais tirar alimentos muito gordurosos, frituras, margarina, maionese, nata, as hum. gorduras, enfim, né? E também baixar um pouquinho a glicose. Então, para baixar a glicose, além de tirar as gorduras, teria que tirar um pouquinho do açúcar, que sobrecarrega também o fígado, e das farinhas brancas. Então, por Hum. exemplo, pães, panificados. É que você praticamente já falou antes, né? Pois é. Pessoal, a Edna aqui deu dicas valiosíssimas para nossa saúde. Evidentemente que não substitui a consulta com a profissional, ela que vai fazer um estudo, vai fazer
vai fazer, tirar as medidas, Isso, né? também. Avaliação e tal. E aquela pessoa que quiser ter um atendimento contigo, digamos assim, até para melhorar a sua autoestima e seu Uhum. bem-estar, como é que ela pode fazer? Então ela pode, no meu Instagram tem o link onde já direciona lá pro atendimento no WhatsApp. Hoje eu trabalho com horários marcados, então também bem flexíveis, pensando nos pacientes que trabalham até mais tarde, ou enfim, eu atendo no sábado e atendo com horário estendido durante a semana também. Então, vai ser um prazer atender todo mundo, né? Eu sempre falo que cada paciente é único e sempre deixa uma marca, né? Uhum. Então, e como eu adoro atender, eu me identifico muito com a nutrição, eu vejo que cada vez eu consigo sempre entregar um pouquinho mais, né, com o meu trabalho. Então, fica o convite aí para quem deseja, né? Hoje eu trabalho bastante com nutrição esportiva, com emagrecimento e também alguns casos onde tem algumas alterações, por exemplo, algumas doenças, patologias, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, colesterol, essas coisas assim. Então, a gente também tem esse atendimento mais voltado para as doenças também. Perfeito. Último comentário aqui da noite. Muito obrigado, muito obrigada. Do café já tirei o açúcar. Consigo sentir o gosto de café, mas vou me dedicar mais, ainda mais. Marisete Teles Aparecido. Obrigado, Marisete, pela audiência. Eu quero mandar um abraço aqui, que ele me chamou no WhatsApp aqui, no outro celular. O Alfredo Santinho, o Alfredo que está nos assistindo, ele sempre nos acompanha aqui, mandou um parabéns aqui pela convidada também, pelas excelentes dicas, né? E acho que por hoje, acho que por hoje era isso, né? Eu só tenho um convite para fazer, se Hum, você Sim, por favor. dessa. A Cadeiras Paraná, eles estão com um feirão nesse final de semana, começou hoje, na loja da fábrica, que é ali em São Paulo, e amanhã, inclusive, vai estar o dia todo com a loja aberta. Ah, Então, é o feirão Limpa Estoque, né? aonde que fica? Ali na linha São Paulo, no trevo de acesso ao Bom Ah, no Jesus. trevo ali, bem no trevo ali, né? Isso, aham. Sim. Aí eles têm a loja da fábrica, né? Hum, E aí eles estão com um feirão de queima de estoque tudo que tem lá vai estar com preços super abaixo, assim, até inclusive da preço de custo. sim. Então fica o convite aí para todos vocês também. Cê- Uhum. Teu sogro, né? Meu Ele sonho. esteve aqui no podcast. E eu vi, Uma figura, né? sim, Eu até tinha, até não fui eu que entrevistei ele, mas se eu tivesse entrevistado, eu ia fazer umas perguntas que eu ia deixar ele meio na pressão ali. Mas ainda bem, vai ter oportunidade, porque o podcast aqui a pessoa não precisa vir só uma vez, né? pode. Você, inclusive, pode vir outras vezes, né? A gente mais para frente aí, porque o espaço ele está aqui disponível e o bate-papo ele é longo, ele não precisa ser de uma vez só, não tem só a primeira edição e fim. A gente pode voltar aqui nos próximos dias. Edna, fiquei muito feliz que você veio. Acho que foi uma conversa muito legal, muito com um sentido muito nobre, assim, né? Um bate-papo muito interessante. Peço que as pessoas compartilhem, mande o link para que mais pessoas assistam. Tem informações aqui muito valiosas, né? Que com certeza tem aquelas pessoas que talvez não possam Buscar a nutrição. buscar a Nutri e podem ter algum sentido para elas também. Então, né? Uhum. Fique esse convite. E eu agradeço, Ed. Então, se você deixou lá hoje uma sexta-feira à noite, né? Está aqui Sim. conosco, né? Deixou a família para vir aqui ter esse bate-papo. Te agradeço de coração mesmo. Eu que agradeço pelo convite, né? Hum, Como eu falei esses dias, eu gravei o story para convidar o pessoal, né? Avisar, eu falei, é algo novo para mim, então nunca havia participado de um podcast, mas achei muito legal, muito interessante e que tenho muito sucesso com isso, porque sempre o conhecimento engrandece, né? Então, vocês estão levando mais conhecimentos para a população em geral e que seja muito promissor essas sextas-feiras, então, com esses podcasts. perfeito. Agradeço a você que nos acompanhou, agradeço pela audiência. Então, né? Foi mais um podcast muito legal aqui, muito show de bola. Fiquei muito feliz de ter a Edna aqui conversando conosco. Deixamos um abraço a todos, que Deus abençoe. Até na próxima sexta-feira. Ufa!